Olá, meninas, meninos, senhoras e senhores. Vamos continuar a parte de dilatação que nós iniciamos fazendo as definições, né, daquelas ideias que são importantes, relevantes para a gente entender a proposta geral, né? E foi isso que a gente fez na primeira parte. E a gente também, na primeira parte, nós trabalhamos com uma forma de dilatação que é chamada de dilatação linear de sólidos, onde a gente trabalhava só com comprimento, só uma única dimensão do corpo. Agora a gente vai trabalhar as duas outras dilatações que faltam. Nessa parte 2 da dilatação superficial ou diária em duas dimensões e depois na parte 3 a dilatação volumétrica, né? Ou dilatação envolvendo três dimensões, né? Em 3D. Tá? Então, só recapitulando rapidinho, né? Na nossa primeira parte, nós definimos os termos que a gente vai comumente e normalmente lidar aqui, né? A gente precisa saber os termos, os símbolos, etc., a ideia geral. Depois nós definimos o que é dilatação linear, né? Em que a gente lida só com um comprimento, só com uma única dimensão. A gente viu como que a gente monta a equação para o cálculo de dilatação linear. A gente viu a simbologia que a gente precisa obedecer e seguir para poder lidar com essa situação, né? Falamos sobre as unidades de medida, resolvemos algumas questões e até vimos uma ideia especial, né? Que é a ideia do termostato, a ideia da lâmina bimetálica, que de vez em quando você vai encontrar até no livro e na minha lista de exercício questões que vão trabalhar com esse tipo de coisa, questão do Enem, questão dos nossos vestibulares próximos aqui, né? Além de questões padrão de lista de exercício. Então, eu sempre aconselho, né? Lá no exercício, eu digo para você qual parte do livro que você vai ter que fazer o seu resumo, estudar a parte teórica, além de assistir a aula aqui, além de trabalhar o material dessa aula. Aí eu indico para você quais os exercícios que eu acho legal você fazer do livro e depois eu digo para você fazer algumas questões da lista, que é um fundamento que vai te ajudar a criar uma base. Lembrando que você não é obrigado a fazer todas as questões da lista. Às vezes a lista tem muitas questões, mas de novo eu já falei isso anteriormente. Você não precisa resolver todas. Se você quiser e puder, ok, maravilha. Mas você não precisa. Você precisa pelo menos dominar o processo, tá certo? E verificar, muitas vezes, se aparece muito nos nossos vestibulares próximos aqui, vestibular do IF, vestibular da Unitim, da Unig, da UFT, né? E se aparece no Enem. Então, eu tenho esse trabalho de procurar nos vestibulares aqui, procurar no Enem as questões que se encaixam na proposta, na ideia que a gente está trabalhando, justamente para você ter esse olhar e ter esse perfil e verificar e tirar suas conclusões. Se aquilo você tem que estudar bastante, mais do que o normal, ou você pode estudar o básico que já está ok, para você poder se preparar legal assim, né, para esse momento que a gente vive agora e para o futuro, né, quando você estiver aí já podendo disputar uma vaga no vestibular, no Enem, coisa do tipo. Beleza? Então, vamos lá. Nós vamos começar agora, na segunda parte da aula 2, a falar de dilatação térmica superficial de sólidos, ou simplesmente dilatação de área dos sólidos. E aí vem o detalhe: é mais difícil do que a anterior? Acaba sendo de certa forma, apesar de que o modo da gente pensar uma equação, o modo da gente pensar as unidades de medida, como que a equação é montada, é muito parecido. Por isso que essa parte, a 2 e a 3, elas vão ser até mais rápidas, porque muita coisa a gente já trabalhou na primeira parte, levou ali 1 hora, né? E tal, a gente já trabalhou a base total para agora a gente só fazer algumas aplicações. E aí, fica mais difícil pelo fato de que você vai estar trabalhando com uma grandeza matemática um pouco mais complexa. Área é mais difícil, normalmente, do que um comprimento, tá certo? Isso aí é ideia matemática que a gente precisa de base aqui, tá certo? Então, já fique com isso na sua cabeça. É um pouco mais complicado, mas também não é o fim do mundo, não. Se você souber trabalhar com área, transformar a unidade de área e coisa do tipo, já vai te ajudar bastante. Outro detalhezinho também, não sei se está vazando no áudio aí, mas tem uma obra aqui do lado, tem gente, é, barulho aqui, né?
Se tiver vazando aí, você sabe que é dos vizinhos aqui na volta, tá? Espero que não esteja prejudicando você me ouvir e tal. Tá certo? Vamos lá? Vamos lá. Então, beleza. Então, se você reparar, uma coisa que eu acho legal que você fizer, para você fazer uma comparação, você vai ver que a estrutura que eu estabeleço nesses slides para a área vai ser a mesma estrutura que eu estabeleci para comprimento e vai ser a mesma que eu vou usar também para volume. Só que, claro, eu vou mudar a dimensão, a grandeza. Era comprimento, agora vai ser área e depois vai ser volume. Mas a estrutura da ideia vai seguir exatamente o mesmo caminho, tá certo? Quando nós fomos apresentar para vocês a dilatação linear, o que, que eu fiz? Eu peguei lá uma barra, mostrei a barra de um tamanho, numa certa temperatura, esquentei a barra aumentou de tamanho, verifiquei a diferença de comprimentos para a gente justificar a dilatação ocorrida, certo? Agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que a gente não vai usar uma barra, né? A gente vai usar uma placa de material, tá certo? Como essa aqui que eu tenho em mãos, tá? Então, vamos lá. Então, ó, você tem uma placa, né, de um certo tamanho, que, por conta disso, ela apresenta uma área. Isso é um retângulo, né? Como que a gente calcula a área de retângulo? Lado vezes lado, né? Então, multiplica um lado pelo outro, você vai ter a área do retângulo. Então, essa área vai ser a sua área inicial quando a temperatura for inicial também. Vamos supor que a área desse retângulo aí seja lá, sei lá, 10 centímetros quadrados quando a temperatura é 20 graus Celsius. Mas de repente eu vou e esquento essa placa. Lembrando que essa placa pode ser de metal, pode ser de vidro, como essa que eu exemplifico aqui, pode ser de madeira, pode ser de cerâmica, pode ser de um monte de materiais diferentes que vão, ao ser aquecidos, aumentar de tamanho, resfriados, diminuir de tamanho, ou podendo até furar essa ideia, mas né, eu já comentei sobre isso, mas mais para frente a gente vai falar melhor sobre materiais que ferem essa ideia de, de serem diferentes, né? Em vez de aumentar com o aquecimento e diminuir com o resfriamento das suas dimensões, ele vai fazer o contrário, tá? O grande representante de uma substância que faz isso é a água. Então a gente vai falar disso lá em dilatação de líquidos, que é o nosso próximo momento, a aula 3, tá bom? Então vamos lá. Então imagina que eu pego essa placa aí e elevo a temperatura de teta inicial, 20 graus Celsius, como no exemplo, até uma temperatura maior, sei lá, uns 100 graus Celsius. A gente visualmente vai conseguir perceber um aumento da área da placa. Que aqui eu estou exagerando bastante, como eu exagerei também lá na barra, para você ter uma visualização melhor. Então você repara que agora essa placa, que antes tinha uma temperatura inicial e uma área inicial, agora tem uma área maior final nessa temperatura final, tá certo? Então você vê o acréscimo de área que aconteceu. Esse acréscimo é o delta de área aqui. Uma observação. Olha aqui em cima, ó, só para ficar claro que eu esqueci de comentar isso. Tá vendo aqui, ó, delta de área ou delta S, tá certo? Esse S é de superfície. Então você vai encontrar alguns materiais, alguns livros, alguma, né, material na internet, numa apostila de cursinho, você pode encontrar o A para área ou S de superfície. Aqui tanto faz. Você usa o que você achar melhor, tá certo? Eu acho melhor usar área, tá certo? Mas não estou livre de daqui a pouco eu vou fazer uma questão e eu colocar S de superfície. São sinônimos, tá? Para nós aqui não vai fazer diferença. Fechou? Bora. Então, deixa eu tirar minha canetinha aqui. Então, assim, quando nós, olha, vamos fazer os comparativos aí, tá certo? Quando nós trabalhamos com dilatação de comprimento, dilatação linear, eu coloquei para você que a dilatação linear dependia de três fatores. Aqui a gente, na dilatação superficial, também vai depender de três fatores, e quando a gente chegar na dilatação volumétrica, também vai depender de três fatores. Os fatores são praticamente os mesmos na ideia, principalmente. A dilatação linear dependia principalmente do quê? Do aquecimento que o corpo iria sofrer, ou resfriamento. Então depende da variação de temperatura. Aqui vai aparecer também, ó. Depende da variação de temperatura. Lá na linear, sempre fazendo o comparativo, tá? Lá na linear, a dilatação linear, ΔL, dependia do L inicial, ou seja, de quanto a barra era no começo,
para eu entender até que tamanho ela vai chegar. Aqui eu vou depender da área inicial, tá certo? Porque eu preciso saber como que ou melhor, a placa, o corpo era antes, para depois entender em que ponto que ele chegou depois de aquecido ou resfriado. Então eu dependo da área inicial da placa, certo? E qual era o terceiro fator? Lá na linear era o material. E aqui também vai ser o material. Só que lá na linear, de novo, por comparação, a gente usava para designar a influência do material o chamado coeficiente de dilatação linear, que era um alfa. Lembra disso? É. Então a gente usou lá na linear, se eu tiver mais uns 5 anos de aula online, eu aprendo a escrever com essa canetinha aqui. Mas se Deus quiser, eu nunca vou aprender. Deus me livre, né? 5 anos de aula online. A linear, a gente trabalhou com alfa, correto? Na verdade, vou voltar um segundinho e vamos se benzer aqui, né? Orar para os deuses aí, para a gente voltar logo para essa aula presencial, tá? Então, voltando aqui, vamos respirar e seguir. Lá no comprimento, lá na dilatação linear, nós usávamos o alfa, mas podia ser qualquer letra, podia ser X, Y, Z, podia ser uma letra para designar a influência da substância, tá? Mas foi escolhido o alfa. Para poder utilizar ainda o mesmo alfabeto grego, aqui nós não vamos usar o alfa mais, porque o alfa é só para comprimento. Agora que é a área, nós vamos lidar com o beta, tá? Essa letrinha grega aqui, ó, o beta, tá certo? Tá? Então, alfa, coeficiente de dilatação linear. Beta, coeficiente de dilatação superficial ou diária. Tá? Aí, às vezes, a pessoa em aula, quando está em aula, ela faz o seguinte comparação na cabeça dela e me pergunta, né? Professor, peraí, lá na linear nós tínhamos o alfa, e o alfa dependia, né, do material, o alfa era um valor tabelado, né? Cada material tem o seu alfa, né? A gente até olhou uma tabela e tal. Aí a pergunta que eu faço, às vezes aluno conversando comigo, né? Bom, todo material tem um beta? Eu falo que sim, tem um beta. Esse valor muda por material? Não, não muda, né? É fixo. O alfa era tabelado, o beta é tabelado? Aí a resposta é não. Aí você, mas se não é tabelado, como que eu vou descobrir? Como que eu vou usar um beta se ele não é tabelado? Como que eu vou saber o valor dele? Vou ter que decorar? Não, não vai. Daqui a pouco a gente vai ver da onde a gente vai tirar o beta. Tá certo? Mas eu já dou uma dica aí para algumas pessoas. Alfa é para uma dimensão, o beta é para duas dimensões. Aí você fala assim, que dica besta. É claro que é, mas daqui a pouco você vai talvez entender melhor a colocação. Tá bom? Beleza. Então assim, lembra que, eu vou sair um pouco da tela aqui. Não, eu vou fazer aqui mesmo, né? Vamos fazer rapidinho a lembrança aqui, né? Quando nós definimos a variação de comprimento, nós chegamos na equação, né? Delta L era... Vai falando junto comigo aí, aproveita, né? Você lembra? Ó, L0 vezes quem? Vezes o alfa, coeficiente de dilatação linear, vezes quem? Vezes a variação de temperatura. Vamos lembrar por que a equação é desse jeito, né? Por que ela tem esse formato aqui, né? Ela tem esse formato porque, né? Ela tem esse formato por quê? Porque nós, a partir de experiência laboratorial, entendemos que a variação de comprimento, essa variação de comprimento aqui, certo? Ela depende diretamente do comprimento inicial, do coeficiente de dilatação, ou seja, do material, e da variação de temperatura. Como é uma relação direta, de proporção direta, esses três valores que interferem diretamente no ΔL, lembrando que isso aqui é matemática, não é física, é uma linguagem matemática, a gente tem que ter ideia de como funciona. Então, esses três fatores, eles interferem diretamente no ΔL. Então, eles vão se multiplicar na equação, porque quando eles passam para o lado de lá, tá lembrado disso? Eu fiz um desenho semelhante na outra aula.
Quando eles passam para o lado de lá, dividindo, dois fatores que numa equação física, matemática, química e tal, dois fatores que se dividem são diretamente proporcionais. Então, se eu aumentar o comprimento inicial, aumento o ΔL. Se eu aumentar o alfa, aumento o ΔL. Se aumentar a variação de temperatura, aumento o ΔL. E aí, como que isso a gente leva para a área? Exatamente do mesmo jeito, certo? Olha o texto aqui, ó. Esse texto aqui, só para você ter uma ideia, é o mesmo texto que tinha no slide falando de comprimento. Aí o que, que eu fiz? Eu fiz um Ctrl+C, Ctrl+V e troquei as letras. Lá naquele primeiro slide, aqui estava um ΔL. Aqui era a barra. E aí eu adaptei para a área. ΔA, placa, entendeu? Lá estava escrito que era diretamente proporcional ao comprimento inicial. Eu troquei para a área inicial, a zero, tá vendo? Então eu só aproveitei o slide e mudei a grandeza ou as grandezas associadas, mas a relação é a mesma. Isso quer dizer que eu vou tirar esse L daqui. Você, inclusive, enquanto eu estou fazendo isso aqui, você pode até escrever a equação. Se você já entendeu, escreve a equação aí no seu caderno, na folha do seu fichário que está na sua frente, que você está acompanhando a aula desse jeito, né? Você não está acompanhando a aula só olhando para ela de vez em quando, ou só me ouvindo, não é? Você está com o caderno aberto, sua folha de fichário, você está fazendo as suas anotações como se você estivesse em aula, correto? Acertei? Acertei? Ou agora você está falando assim, eita, não tô não, eu só tô te vendo aqui. Ou tem alguns que estavam assim, eu só tô te ouvindo. E tem uns que nem isso, entendeu? Já dormiu essa hora. Eu não gosto de física, aula de física que me faz dormir. Né? Paciência, mas cada um. Né? Mas que seja. Voltando aqui. Então, o que, que eu vou fazer? A equação, a estrutura da equação é a mesma. Aqui eu vou pôr A de área. Opa, deixa eu colocar permanente aqui. Aqui eu vou colocar A de área. Aqui eu vou colocar o quê? A área inicial. E aqui eu vou colocar o quê? Vou colocar o beta, né? Antes era alfa, agora é beta. Então pronto. Nós temos a equação para variação de área. Eu poderia pôr um S aqui no lugar desse A e um S no lugar desse A. Aí seria ΔS, mas é a mesma coisa. Só que eu não gosto muito porque lembra ΔS lá de cinemática. Lembra do ΔS, deslocamento escalar? Velocidade média, ΔS por ΔT. Eu não gosto muito do ΔS para essa situação. Eu prefiro o A de área, que eu acho que é mais lógico para mim. Mas aí você pode usar qualquer uma das duas, tá bom? Beleza? Então, tá vendo? A equação, a estrutura é a mesma, tá? Se eu tirar aqui, ó, né? Se eu tirar aqui e clicar, olha lá, a equação é a mesma. Cadê a minha? Tá aqui. Borrada feia. Aqui tá mais bonitinho. Você percebe? É a mesma ideia. Porque a proporção entre as grandezas e a variação diária é a mesma quando acontecia, quando a gente lidava lá com o comprimento. É a mesma coisa. Fechou? O que, que a gente fez depois? A próxima tela, lá em comprimento, né, é a ideia de unidade de medida. Se por acaso você fala assim, não, mas eu não lembro qual é a próxima tela. Se você tiver aí o PDF da apresentação do lado e você está assistindo a aula, você pode colocar lá no comprimento e assistir aqui em área e você vai comparando, você vai vendo que as telas são as mesmas. Eu só vou adaptando para a nova grandeza, a grandeza do momento. Né? Então, aqui está a equação. A área, qual a unidade de área, né? A unidade de área é sempre elevado ao quadrado, não é mesmo? Então é centímetro quadrado, milímetro quadrado, metro quadrado, quilômetro quadrado, polegada quadrada, jarda quadrada, sei lá. É toda unidade de distância elevada ao quadrado, porque é uma área. Né? A característica é ter o elevado ao quadrado, porque são duas dimensões. Né? Então, as unidades mais comuns vão ser metro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado, de todo mundo. Essas outras que eu citei aí, você não vai, com certeza, ver aparecendo. Certo? E o beta, como ele é, né, em essência, a mesma ideia do alfa, ele vai ter a unidade de medida igual, grau Celsius na menos 1. Ou 1 dividido por grau Celsius, como a gente já conversou na primeira parte, certo? E a variação de temperatura vai continuar sendo colocada em grau Celsius. Fechou? É só uma modificação aí nas unidades e nas letras, mas a ideia geral é a mesma, tá? Bem, e aí vem aquele negócio.
Lembra que eu te falei agora há pouco que a função do beta é a mesma do alfa. No entanto, enquanto o alfa é tabelado, cada material tem o seu, é fixo e é tabelado, o beta também é fixo, cada material tem o seu, mas ele não é tabelado. Aí você vai assim, mas então como que eu vou ter esse valor? Basta lembrar, e eu dei a dica agora em instantes, que o beta é em duas dimensões, enquanto o alfa é para uma dimensão. Então, para você obter o beta, você vai pegar o alfa do material que você está trabalhando e vai multiplicar por 2. Então, por isso que ele não é tabelado, porque é só pegar o valor da tabela de alfa e multiplicar os valores por 2. Não precisa ter uma tabela já montada assim, entendeu? Mas é aí que vem o cuidado que você tem que ter. Em geral, quando as equações, melhor, quando as questões envolvendo dilatação diária forem apresentadas para vocês, quando você for fazer uma questão, quando a gente vai resolver aqui daqui a pouco uma questão, você tem que perceber que ele vai te dar o alfa quase que sempre, 99,9% das vezes. E é você que tem que multiplicar por 2 para poder dar sequência ao seu cálculo, tá certo? Se você esquecer, obviamente, você vai errar a questão. Agora, eu peço muito cuidado, porque pode acontecer que muito de vez em quando, uma questão já dá o beta. Só que tem gente que passa batido e multiplica por 2 o valor de beta, então vai dar 4 vezes o que deveria. Então, cuida, tá certo? Presta atenção na leitura, interpretação, na hora de tirar os dados, lê direito, pega o símbolo correto para aquela situação, para que você possa não se confundir e às vezes errar por uma bobagem, coisa que não deveria e você deveria acertar, né, ter sucesso na resolução. Tá bom? Mas você vai ver na hora que a gente for fazer questões aqui, que você vai ver como que isso é feito. Tá? Mas repetindo, normalmente você não recebe beta para trabalhar, é alfa. E aí então você tem que multiplicar por 2. É um compromisso seu enquanto resolvedor de questão. Tá bom? Seguindo então. Né? Vamos fazer uma questão? Exercício 17. Uma moeda a temperatura de 25 graus Celsius é levada a um forno e sofre um aumento de 1% na área de sua superfície. Considerando que o coeficiente de dilatação linear do material da moeda é 12,5 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, determina a temperatura do forno. Antes da gente começar a fazer qualquer coisa, presta atenção em alguns detalhes aqui, tá? Olha só. Primeiro de tudo, só para reforçar uma ideia que já foi colocada na primeira aula, tá? Olha só. Coeficientes são sempre muito pequenos, tá vendo? 10 a menos 6 aqui, tá certo? Sempre são valores muito pequenos, porque as dilatações não interessa se é área, volume, comprimento, são sempre muito pequenos, tá? Só para reforçar essa ideia. Segunda coisa, ele te deu o linear, tá vendo? O linear. E a questão está falando de área, tá bom? Então, esse valor aqui, você não vai usar ele. Você vai multiplicar por 2, tá bom? Tá? Ele te deu mais o quê? Ele deu a temperatura da moeda, uma moeda que foi colocada no forno. E aí, colocando no forno, a moeda vai esquentar. Se ela esquenta, como ela é feita de metal, ela vai dilatar. Então a questão quer saber qual é a temperatura do forno para que a moeda sofra um aumento de 1% na sua área quando aquecida dentro do forno. Tá? Mas vamos lá, vamos tirar os dados. Né? Os dados nós temos a temperatura inicial, 25 graus Celsius, a moeda estava fora do forno, né? Há um aumento de 1% na área quando ela é aquecida. Eu tenho o alfa, certo? E eu quero saber a temperatura final que a moeda chega, que é a mesma temperatura do forno onde a moeda foi colocada. Certo? E a resposta tem que ser dada em graus Celsius. E vai dar graus Celsius porque está tudo em graus Celsius, tá vendo? Aqui está graus Celsius, aqui está graus Celsius. Então, a nossa resposta vai dar em graus Celsius normal. Não vai ter problema quanto a isso. Tá? Mas lembra, né? Eu recebi o alfa. Tá vendo? Aqui, ó, alfa. E na equação nós precisamos do beta. E aqui, que para aquele aluno, para aquela aluna que não quer, porque tem aluno que não quer, ele bate o pé e fala assim: eu não vou fazer isso.
Ele não quer tirar os dados direitinho, ele não quer organizar, ele quer fazer de qualquer jeito, ele quer fazer bagunçado. Então ele também tem que arcar com um resultado que às vezes pode dar errado. E muitas vezes dá. Porque, por exemplo, quando a pessoa não põe a simbologia, não tem cuidado nenhum, é muito fácil, ele só pegou o coeficiente aqui, ó, e jogar lá dentro do beta. E vai dar tudo errado, ele vai perder um tempo danado. E pior, o que é pior é que quando às vezes chega no final, ele não assume o erro dele, ele xinga a matéria, ele xinga o professor, xinga o livro, xinga a escola, xinga todo mundo, nada presta, mas ele não faz o serviço dele direito e ele não é o problema da situação. O problema são os outros, né? Então, a gente tem que tomar pé e cuidado com isso aí que vai, isso aí é para ajudar. Tirar os dados, usar a simbologia, tudo para diminuir sua chance de erro, porque a partir de agora é só raciocínio matemático que a gente precisa, tá bom? Então vamos lá, ó. Né? Você sabe que o beta é duas vezes o alfa, então você já faz a multiplicação e já deixa o beta pronto. Não deixa para fazer depois, mais para adiante, faz logo no começo, para você não ter problema de esquecer mais adiante, tá? Então pronto, agora a gente está meio que com tudo pronto, né? Tá tudo pronto. O beta já está calculado, já está transformado aí, beleza, tá? Só que aí nós temos um problema, olha só. Olha só para a equação. O que a questão está cobrando da gente? O que ela está pedindo da gente? Ela está pedindo uma temperatura. Então, isso aqui nós não temos, tá? Nós não temos o delta de temperatura. E, portanto, nós não temos a temperatura final. Para calcular esse delta, essa é a nossa pergunta da questão. A gente precisa do beta. Nós temos o beta? Sim, nós temos o beta. Então, eu vou colocar que nós temos. Temos o beta. Aí vem, eu tenho a área inicial, eu olho aqui nos meus dados, procuro aqui tudo e não vejo a área inicial. Então, não tem área inicial. Eu tenho variação da área, eu procuro também nos meus dados aqui, olho em cima e embaixo, olho em cima e embaixo, não tem. Aí a pessoa, se fosse em sala de aula, levantaria a mão e falaria assim, professor, eu estou com um problema sério aqui, ó. Né? Eu tenho três incógnitos para uma equação só, nunca que isso aqui tem resolução matemática. Não tem como. Ou a questão está errada, né? Ou o que eu faço? Aí, às vezes eu coloco para aluno. Espera lá. E essa informação aqui, ó? Aonde que você usou essa informação? Aí a pessoa fala assim, é mesmo. Eu estou passando batido aqui, essa informação eu não estou colocando em lugar nenhum. E é justamente isso aqui que você vai utilizar para poder resolver a sua questão. Certo? Aí sempre que a gente chega nisso, eu faço uma pergunta para os alunos. Ó, você concorda comigo que se eu tiver esse valor aqui, a área inicial, e eu tenho que a placa aumentou 1%, se eu tiver a área inicial, eu sei quanto aumentou, eu vou ter isso aqui também, concorda? Ou seja, a partir do momento que eu tiver a área inicial, eu aumento 1% dela e essa diferença vai ser a variação da área, certo? Mas daí você também me fala, mas eu não tenho área inicial. Não, você tem, mas você não tem. Mas você pode arbitrar um valor, você vai chutar um valor para a área inicial. Aí você fala assim, mas como assim chutar valor? Posso ficar chutando valor a hora que eu quiser? Não. Mas quando você tem porcentagem, como é esse caso, assim é um jeito legal para você se livrar. Porque você vai obedecer a proporção da porcentagem e você vai poder resolver tranquilamente a questão. Tranquilamente que eu digo assim, só vai restar a parte matemática e você vai fazer conta a partir daí só, tá bom? Olha só. Então, como que é o negócio? Se eu tiver o valor da área inicial, eu consequentemente vou ter esse valor aqui. Então eu vou descobrir dois valores e aí eu só vou ter a variação de temperatura como incógnita, certo? Beleza? Então eu vou usar esse 1% aumentado aqui. Tá? Então vamos lá. Ó. Se por acaso a minha área inicial for 100 centímetros quadrados, qual vai ser a minha variação diária? Vai ser 1% a mais. Então, quanto que é 1% de 100? 1% de 100 é 1 centímetro quadrado, não é isso? Ou seja, aí eu te faço a pergunta, né, antes desse ou seja, por que que eu arbitrei o valor de 100 centímetros quadrados? Porque se eu estou tendo que aumentar 1% da área, eu posso jogar 100 como a área inicial, eu vou arbitrar esse valor
Porque tirar 1% de 100 é fácil. Mas e se eu quiser colocar 300? Não tem problema, aqui vai dar 3, que é 1% de 300. E se eu quiser colocar 1.497.397,6? Pode, só que você vai ter que tirar um valor de 1% em cima disso. Ou seja, fica mais difícil. Então, o melhor, quando fala assim porcentagem, é você jogar um valor, atribuir um valor para a grandeza inicial, seja comprimento, seja área, seja volume, e tira a porcentagem a partir desse valor que você chutar, que o melhor chute é um valor 100. Ah, se uma questão falou, houve um aumento de 1 milésimo, o que você vai chutar como valor inicial? 1000, né? Para poder trabalhar com 1 milésimo, tá bom? Mas em via de regra, você pode jogar qualquer valor para esse aqui, ó. Essa área inicial, você pode colocar qualquer valor, desde que você consiga calcular 1% a mais, e aí você vai ter a variação da área. Tá certo? Ou seja, eu não estou burlando regra, eu não estou jogando um valor aleatório. Eu estou jogando um valor aleatório, sim, mas eu estou, a partir dele, tirando a porcentagem, que foi a questão que me disse para usar. Eu podia usar qualquer valor para essa área inicial aqui, ó. Mas eu joguei 100 para facilitar minha conta. Tá certo? Toda vez na vida, em física, matemática, biologia, química, onde for, que você precisar fazer conta e lidar com porcentagem, você vai poder chutar, arbitrar um valor inicial para você tirar a porcentagem a partir daquele valor que você determinou. Tá bom? E aí vem de novo. Ah, mas se eu estou fazendo eu e um colega, e o colega chutar um outro valor, eu chutar 100, ele chutar 1.947.000, vai dar resultado diferente? Não vai dar, porque é uma coisa proporcional. Se ele tirar 1% daquele valor que ele chutou e você tirar 1% do seu valor, proporcionalmente o resultado é o mesmo no final. Tá bom? Então vamos lá. Seguindo o baile aqui. Então, os dados então são temperatura inicial 25 graus Celsius, área inicial 100 centímetros quadrados, o beta 25 vezes 10 a menos 6 graus Celsius menos 1, a variação da área é 1% da área que eu determinei, no caso 1 centímetro quadrado, eu quero a temperatura final em graus Celsius. Tá? Então eu vou jogar dentro da equação. Bom, aí eu vou substituir os valores, tá vendo? Agora um outro detalhe, que é uma coisa que eu acho legal você fazer assim, que eu acho melhor para você. Mas se você quiser fazer diferente, você pode fazer sem problema, mas a gente às vezes vê erro maior quando isso é feito. Aqui, ó. Tá vendo que a pergunta é temperatura e eu coloquei delta de temperatura. Eu não estou obedecendo a minha pergunta, mas calma lá, eu vou chegar no final. Mas tem gente que faz o seguinte, quando chega nesse momento, ele faz aqui 1 igual 100, né? Deixa eu fazer aqui meio feio, mas você já vai entender. 25 vezes 10 a menos 6. Aí o que o cara fala? Ah, é um delta. Um delta eu vou abrir é a temperatura final menos temperatura inicial, né? E aí a temperatura inicial, a pessoa joga o 25 aqui dentro, ó. Tá vendo? E continua fazendo a conta. Eu não gosto de fazer isso, mas é uma ideia pessoal. Por que eu não gosto? Porque eu vou ter que multiplicar bem aqui, ó, certo? Eu vou ter que multiplicar esses dois. Eu vou ter que multiplicar por θ final e depois por θ inicial 25. Vou ter que fazer um chuveirinho dentro do parênteses. Isso está errado? Não está. Mas isso dá mais trabalho matemático? Dá mais trabalho matemático. Eu não gosto de fazer assim. Se você quiser, pode fazer, mas eu não faço. O que eu faço? Eu faço do jeito que eu vou te mostrar aqui. Ó. Eu mantenho o delta de temperatura. Tá vendo? E aí eu faço as contas normais e tal, vou produzindo a matemática aqui, reproduzindo, vou fazendo conta, tá? E você está vendo que eu estou deixando em evidência o delta de temperatura. Ah, mas não é isso que a questão está pedindo a temperatura final. Mas calma lá que eu vou chegar no valor que ele pediu, mas eu vou fazer em duas etapas. A primeira etapa é calcular a variação de temperatura. Chegou aqui, eu vou dividir 1 sobre 25, vou passar esse 10 a menos 4 para cima invertendo o sinal, né? Matemática básica aí. E eu vou chegar que o delta de temperatura é 0,04 vezes 10 a mais 4. Se eu corro vírgula para cá e para lá, lembra que na parte 1 da aula eu falei para você que é muito importante, interessante, se você quer evoluir em física, que você saiba lidar com as vírgulas e as potências de 10 em física, que é um recurso que a gente tira lá de matemática, ajuda muito. Para você perceber que esse 0,04 vezes 10 a mais 4 que está aqui, ó, que a gente chegou aqui, ó,
Na verdade, você pode expressar como sendo 400 graus Celsius. A vírgula vai correr 4 vezes, porque eu tenho o expoente mais 4, tá vendo? Então, eu vou correr a vírgula 4 vezes. Então, se eu correr a vírgula uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, vai aparecer dois zeros aqui, ó, que vai me originar o 400, tá? Eu sei que você pode falar, ah, mas é muito confuso, isso eu não sei fazer, eu tenho dificuldade com isso. Normal, e eu compreendo que você tenha, mas eu também vou te dizer que na hora que você aprender a fazer isso sozinho, né, sem o auxílio de uma calculadora, etc., porque dá para fazer, dá para você aprender. Eu vou abrir um parênteses e vou dizer assim, ó, no meu colégio eu também não sabia fazer isso. Eu estou sendo bastante sincero e eu falo isso para todo mundo quando precisa. Eu também não sabia fazer esse negócio de vírgula para cá, vírgula para lá, potência de 10, e não tinha facilidade com isso. Eu fui ter que mexer com isso na faculdade porque eu não tive como escapar. Entendeu? Não tinha. Porque os cálculos eram muito complexos. Eu não tinha uma calculadora científica para usar. Eu não tinha na minha faculdade. Eu fiz grande parte da minha faculdade sem ter uma calculadora científica. Eu tive que me virar, emprestando ou fazendo no braço. E eu tive que aprender. E na hora que eu aprendi, eu falei assim: meu Deus, como que eu fui otário ao ponto de não ter aprendido isso antes? Achado que era difícil, que era impossível, que não era para mim. E foi assim, ó, uma virada. Eu melhorei muito quando eu aprendi a fazer isso aí. E ganhei mais confiança, comecei a falar assim, ó, eu dou conta do processo e a coisa deslanchou. Tá certo? Dou plena certeza que com você pode acontecer exatamente do mesmo jeito. E eu nunca fui um cara expert em matemática. A matemática que eu preciso para a física é a matemática básica. E essa eu tenho que me virar bem, pelo menos, o mínimo para poder me safar das situações que eu preciso resolver dentro de física. Ok? Tá? Então, se você estiver agoniado, aprende o básico, que isso aí já vai valer muita coisa para a gente, tá? Bom, terminou a questão? Meu resultado é 400 graus Celsius? Não, porque a pergunta é variação de temperatura? Não, a pergunta é temperatura. Lembra que lá na aula zero eu te orientei a isso? Quando você termina uma conta, verifica se a pergunta coincide com aquilo que você calculou. Se não coincidiu, é porque você não terminou ainda. E nossa questão ainda não terminou. Certo? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos calcular a temperatura final. A variação de temperatura é temperatura final menos temperatura inicial. Aí repara, né? Eu tenho esse valor aqui, lembra quanto que ele vale? Esse valor aqui vale 25, está lá nos dados, né? Esse aqui a gente acabou de calcular, 400. Então a temperatura final vai ser a soma, 400 mais 25, né? Tá aí os valores, 425 graus Celsius, a temperatura do forno, onde a moeda foi colocada e fez ela dilatar 1% do tamanho original dela. Tá bom? É isso, tá? Eu coloquei essa questão aqui por quê? Porque essa ideia de porcentagem aparece lá na linear, na superficial e na volumétrica. E você tem que saber lidar com esse tipo de situação, porque é um jeito do elaborador de questão no vestibular e tal complicar um pouco para você. Aí quem não tem essa habilidade de entender esse lance da porcentagem, ele vai sofrer e talvez nem vai conseguir responder a questão. Fechou? Ok? Tem outras na lista, tem outras no livro. Você faz para você pegar o jeito em relação a isso. Tá bom? Bom, do mesmo jeito que lá na linear eu podia modificar a fórmula do ΔL para que ela ficasse direto para calcular comprimento final, aqui eu posso fazer a mesma coisa para que a minha equação calcule direto a área final. E ela fica nessa estrutura. Lembra da equação lá? Né? L igual a L0, 1 mais alfa, variação de temperatura. Agora trocou as letras. A igual a A0, 1 mais beta, variação de temperatura. Mas lembra, eu te dou o mesmo conselho que eu te dei antes. Eu, por exemplo, não uso essa equação. Eu prefiro usar a equação padrão, tá certo? Porque eu vejo mais dificuldade matemática de usar essa equação nesse formato do que no formato original. Tá bom? Mas é uma questão de gosto. Tem pessoa que acha de boa fazer isso aqui, principalmente aquele que não larga da porcaria da calculadora e faz tudo na calculadora, que na hora que ele não tiver calculadora, ele vai se arrebentar. Ele não vai dar conta. Ele vai errar uma coisa que ele não deveria errar, porque ele é sonso e é de cabeça dura e fica usando a calculadora quando a gente pede para ele dar um jeito de se livrar dela. Se você está nesse, nesse esse raciocínio, ah, não tem problema, né, eu vou dar conta. Não, não é assim não, tá certo?
Você vai dar conta se você treinar e largar a mão dessa porcaria dessa calculadora que às vezes atrofia a nossa cabeça, tá bom? Seguindo, agora lembra que quando a gente estava falando de linear, a gente teve um caso especial que era a lâmina bimetálica? Agora aqui a gente tem o tal do problema do orifício, que de vez em quando vai aparecer para você analisar em relação à área, né? Que é a pergunta seguinte: se você tem uma placa, você tem um furo na placa, né? Imagina que essa placa aqui, ó, ela tivesse um buraco, tá certo? Se eu esquentar essa placa, o buraco aumenta, porque a placa vai dilatar, ou vai diminuir? E tem gente que pensa assim, pô, mas se a placa ela vai aumentar para todos os lados, o buraco também, né, vai aumentar para todos os lados e o buraco vai fechar. Esse é um raciocínio que muita gente tem. Só que é um raciocínio meio tonto, meio bobo, porque olha só, imagina que você faz um furo e você errou o furo. Basta você esquentar ou esfriar a placa para você fechar o furo ou aumentar o furo conforme a sua necessidade? Não tem lógica isso. A dilatação, quando o corpo é aquecido, é sempre no sentido para aumentar a distância entre os átomos que compõem aquele material. Ou seja, é sempre no sentido de afastamento, é sempre no sentido de aumento. Ou seja, um buraco ele vai aumentar proporcionalmente ao aumento do restante do corpo, tá certo? Não tem como ele diminuir. Não vai criar matéria para preencher aquele espaço que você fez um buraco errado, por exemplo, certo? Então, nesse exemplo aqui, ó, você tem a distância entre as partículas que compõem essa placa de 1 nanômetro, tá? Se você não sabe o que é nano de nanômetro, é 10 a menos 9. É porque aí a gente está falando de distância entre partículas, entre moléculas ou átomos. É uma distância muito pequenininha, tá certo? Então, é uma unidade de medida muito utilizada para coisas pequenas. Então, 1 nanômetro é a distância entre duas partículas nesse exemplo que eu estou colocando aqui. Se eu esquentar, essas partículas vão se afastar. Então, a tendência é do buraco aumentar junto e não diminuir, tá certo? Então, o buraco vai aumentar com o material, com a placa, com o objeto ao mesmo tempo. Só que cuida, por causa do seguinte: a gente tem que tomar cuidado, porque isso vai acontecer, essa ideia do buraco aumentar, quando o corpo e o buraco fazem parte do mesmo corpo ali, tá certo? O material, a placa, o buraco, tudo mesmo. Agora, quando a gente tem corpos separados, tá certo? A distância entre os espaços vai diminuir. Lembra do lance do trilho, que o espaço diminui? Aí, obviamente, né? Repara aqui, ó. Imagina que você tem azulejo no chão, certo? Se você esquentar, os azulejos eles vão aumentar para fora, então a tendência é que o espaço entre eles diminua. Mas isso aqui não é buraco no corpo, é espaço entre corpos. É coisa diferente, tá bom? Beleza? Beleza. Então, terminamos a segunda parte, né? Você viu que não foi grande diferença, a gente mudou as letras, mudou a ideia da grandeza, mas no geral a gente, né, só repetiu as mesmas ideias, tá bom? Tem as questões do livro, tem as questões da lista de exercícios separado, né? Na lista, quando você for ver a lista, tem questões sobre dilatação linear, questões de dilatação superficial, questões de dilatação de volume, tá certo? Aí você faz ali algumas questões, você já pega o jeito e a coisa fica sussa, beleza? Mas qualquer coisa, você me procura que eu te ajudo no que você precisar em relação à resolução de questões ou entender a teoria que talvez possa ter ficado falha, tá bom? Daqui a pouco a gente volta com a terceira parte. Um beijo, um abraço, até!